Esse aqui é o guia politicamente incorreto de você se tornar um exímio comunicador. Eu preparei aqui 9 pontos que foram cruciais na minha jornada para você que está assistindo desse lado julgar que eu sou um bom comunicador. Então aqui eu vou te passar um guia, que é um guia não é tipo, ai, bonitinho, florzinha, não. Eu vou falar coisas aqui completamente, assim, coisas de outro padrão, incorretas, que não necessariamente estão atreladas a qualquer coach de oratória, a qualquer pessoa que fala de como falar bem em público. Cara, é muito diferente as coisas que eu vou falar aqui pra você, porque foi o que realmente eu sinto que me ajudou, tá? E eu sempre prezei nesses últimos 5 anos por desenvolver a minha comunicação e eu sinto que eu fiz um bom trabalho e espero que você concorde comigo. E eu tentei pensar, cara, quais seriam os 9 pontos que eu poderia destrinchar e passar pra você que tá do outro lado da tela, que seriam essenciais para eu me tornar um bom comunicador, caso você tenha esse sonho, tá? Eu digo que existe uma coisa no mercado de trabalho, se você é criador de conteúdo, claro, é muito óbvio os benefícios que você vai ter disso. Se você, por acaso, é uma pessoa que está no mercado corporativo, a comunicação é essencial. E eu acho que a habilidade que mais falta dentro do mercado corporativo são bons comunicadores. E existe até um ditado no mercado corporativo, da época que eu falava de CLT nesse canal, eu acho que eu sou o único criador de conteúdo que fiz essa transição muito radical. Eu falava de CLT, fiz um vídeo de LinkedIn com mais de 1 milhão de visualizações. Mano, o que eu gerei de emprego no Brasil não está escrito e agora eu prego pelo contrário, para você sair da CLT, virar um criador de conteúdo, e você vai ver que tudo está envolvido nessa jornada comunicadora que eu passo aqui para vocês. Então a realidade é que a comunicação é transparecer ideias, é dar uma mensagem para as pessoas, mas isso provavelmente você já sabe. E o que eu quero falar para você aqui é começar com uma frase já muito pesada. Eu não acredito, eu acho que tem muito dos coaches que querem te vender um produto e para eles não te perderem como mercadoria, eles acabam falando que todo mundo consegue ser um bom comunicador. Por quê? Porque ele vai te oferecer um curso depois e você precisa acreditar que você também consegue. Só que no guia politicamente incorreto, eu vou falar que não é todo mundo que consegue ser um bom comunicador. Eu acredito que sim, que tem toda uma educação, tem toda uma construção social para você se tornar um bom comunicador. É claro que você pode transformar isso ao torno da sua jornada, mas como eu não tenho nenhum produto para você se comunicar melhor, algum curso, algum e-book que eu vou te vender nesse vídeo, eu estou falando o meu real ponto de vista, que eu acho que cara, não é todo mundo que consegue ser um bom comunicador, infelizmente. Eu acho que existem traços sociais da sua criação, da sua formação e da sua personalidade que são descritas no seu gene. E aí eu tô falando de ciência? Não, cara, eu tô falando de, mano, puro achismo aqui dentro, tá? Então, assim, não se cobre. Se você talvez não é um excelente comunicador, talvez você tenha outras habilidades que você precisa desenvolver, mas eu acho que como comunicador, existem alguns jeitos que eu vou passar aqui que talvez elucidam a sua mente para você talvez melhorar nessa habilidade, não ser um puta comunicador, mas ser um comunicador minimamente decente, né? Ponto 1. Alter ego. Esse aqui vai servir para você que é introvertido, esse aqui vai servir para você que acha que não pode se comunicar bem. Então, com certeza essa dica vai servir muito para você que não tem o histórico de se comunicar bem, porque você vai criar uma nova versão de você, nessa nova versão o seu alter ego vai se comunicar bem. Uma vez eu fiz isso para vocês, um vídeo só sobre alter ego. Um vídeo que eu, mano, mostrei. Eu tenho um alter ego aqui no YouTube. Essa pessoa que está vendo atrás da tela não é a pessoa que vive minha vida real. Eu tenho um alter ego com minha família, eu tenho um alter ego com meu relacionamento. Eu acabo que a mistura de todos esses alter egos sou eu. Então, assim, basicamente, eu sou um ator aqui pra você. O jeito que eu tô falando aqui pra você, eu tô atuando com base em tudo que eu construí em 5 anos de canal no YouTube. Eu desenvolvi esses traços de personalidade, onde um dos pontos dessa minha personalidade aqui do YouTube é uma boa comunicação. Então, esse alter ego foi algo criado e moldado ao longo do tempo. Quando é um bom momento para você criar um alter ego? Quando você tem mudanças radicais na sua vida. Saiu do ensino médio, foi para a faculdade, você tem o potencial ali, como você vai conhecer novas pessoas, de você transformar a sua personalidade em algo que você queira. Então você vai criar esse alter ego, você vai chegar na faculdade e você vai tirar todos os preconceitos prévios que você teve e construir essa atuação. Leva a vida como uma atuação, como um grande experimento. Depois que eu coloquei essa frase na minha vida, cara, tudo ficou mais fácil para mim. Eu vou levar essa experiência como um grande experimento social.
E aí eu, mano, na minha primeira apresentação da faculdade, eu falei assim, cara, nunca fui bom em apresentar, deixa eu aqui, mano, meter o louco. Vou meter o Johnson aqui, mano, e fiz uma puta apresentação. Esse alter ego foi construído. No canal do YouTube é a mesma coisa. Eu falei, cara, deixa eu falar de um jeito um pouquinho diferente do que eu já falo. Eu fui incorporando isso na minha personalidade. E aí é importante para esse alter ego você ter referências, uma bagagem de referências. Uma coisa que eu tenho uma lista no meu bloco de notas de todas as referências de comunicadores que eu gosto. Você pode usar isso para qualquer habilidade, tá? Eu, como minha habilidade principal é a comunicação, eu fiz uma lista de comunicadores que eu acho interessante. Então eu fui lá pegando radialistas que eu gostava, fui pegando apresentadores de televisão, entrevistadores, coloquei nessa lista e eu acabei pegando certos traços da comunicação. Por exemplo, eu tenho um traço, principalmente quando eu faço entrevista, um traço mais provocativo. Que aqui eu vou ser, mano, muito presunçoso, tá? É o traço que tem um Abu Janra. Abu Janra é o maior entrevistador que a gente já teve no Brasil. E eu acho que ele é um cara interessantíssimo na arte de provocar. Então eu peguei esse traço da provocação da fala do Abu Janra. Mas eu gosto também da eloquência do Pedro Bial. É um outro grande comunicador. Mas gosto da voz de locutor e o tom humorístico de Emílio Surita, que é um outro cara que eu já gostei mais, mas traz como uma grande referência. O dom do improviso dos barbistas, do Daniel Zuckerman, que são dois grandes comunicadores que eu gosto muito. Então isso foi tudo moldado no alter ego que eu hoje acho que eu sou um comunicador original, mas porque eu masterizei isso ao longo do tempo, por muitas vezes eu copiei muito o que esses caras faziam. Acho que hoje eu já estou atingindo num ponto onde eu estou mais confortável com a minha comunicação. E é um processo que leva muito tempo, tá? Se eu te falar aqui a dica 2 é muito ano de prática, cara. Eu tenho esse canal no YouTube há 4 anos. Eu faço vídeos, pelo menos 3 vídeos por dia, hoje que eu trabalho profissionalmente com isso. E mesmo quando eu não trabalhava só com o YouTube e fazia vídeos na minha vida conciliando com o trabalho CLT, a profissão que eu trabalhava era vendas. Então eu tinha um alter ego de vendedor, que era aquele meu alter ego super persuasivo, onde eu falava para as pessoas o dia inteiro, eu participava de reunião, tinha que ter uma fala persuasiva, mandar e-mail, aprender a escrever, coisas que me ajudaram na minha habilidade de comunicação. Então, se você quer trabalhar comunicação, quer ser um bom comunicador, cara, trabalhe em vendas. É a melhor escola que você tem. Eu falo assim, se você tem 18, 19 anos, 17, pense em empreender, cara, não sai empreendendo com 17 e 18 anos. Arranje um emprego CLT na área de vendas, como SDR, como executivo de vendas, principalmente no segmento de tecnologia. Você vai aprender coisas que você nunca imaginou aprender antes, habilidades que você nunca aprenderia antes trabalhando sozinho ou sendo um mero criador de conteúdo. A minha bagagem como CLT e tendo esses muitos anos de prática, não só com o YouTube, mas com outros diferentes métodos de comunicação, me transformou numa pessoa hoje que o meu alter ego vendedor, ele é muito importante para eu fechar publicidades. Então eu me destaco muito na hora de fechar publicidades, como, por exemplo, tem a publicidade que vocês viram agora, da Growth. É uma publicidade que eu utilizo com o meu canal de boxe, meu canal secundário, e aí eu utilizo do mesmo cupom. Caso você queira me ajudar, ó, cupom FALA. Fala porque o nome do meu outro perfil é Esquiva Falando e é lá que eu tenho a parceria, mas eu tô ajudando aqui porque, cara, eu preciso promover esse cupom cada vez mais. Então é isso. Então é para isso que eu desenvolvi muitos anos de prática, tanto para a parte de criação de conteúdo, falar com a câmera, me sentir confortável com a câmera, quanto também para fazer uma reunião. Por quê, cara? Isso aqui é uma parte interessantíssima, tá? Existe uma diferença muito grande entre falar bem com uma câmera e falar bem na vida real. Eu me considero uma pessoa extraordinária na minha comunicação na frente da câmera. Só que se chega um evento social em família, eu sou horrível, tá? Tipo, se você me ver na rua e vir falar comigo, eu não sou essa pessoa talvez extrovertida que você tem a imagem de mim nesse meu alter ego que você tá vendo. É algo natural meu, assim, ou na minha vida, eu acho que por eu colocar tanta energia e tanto esforço em falar bem na frente da câmera, quando eu desligo isso aqui, parece que toda a minha energia cai e eu quero só ficar em silêncio. É algo natural meu, porque eu boto muita força nesse alter ego que eu tô fazendo. E é natural, cara. Quando eu trabalhava com vendedor, eu tinha que botar uma máscara de vendedor, por mais que eu estava nos meus dias ruins, eu tinha que transparecer, fazer um bom trabalho. Mesma coisa, se você é um personal trainer, mesma coisa, cara, você tá numa academia, você não vai chegar lá de má vontade, você pode estar no seu pior dia, você vai chegar lá, pô, você vai botar um sorrisão no rosto, atender bem a galera. É assim que você executa um bom trabalho, né? Então é assim que eu fazia, e falar bem na câmera foi uma habilidade desenvolvida com o tempo. Eu sou geração Z, eu fui criado com o YouTube, eu com 10 anos já consumia os primeiros comunicadores, o PC Siqueira, o Felipe Neto, o Vagazoides, aqui no YouTube.
E aí eu fui pegando trejeitos de comunicadores com a câmera, que pra mim é mais tradicional. Se você é uma pessoa mais velha do que eu, é comum que você tenha mais bloqueios emocionais em falar com uma câmera. Pra você esse conceito não é natural. Pra quem é mais jovem, mano, falar com a câmera é tipo uma habilidade natural, que a gente já nasceu, porque a gente se sente bem com a câmera, a gente não se sente tão intimidado quanto gerações passadas. E aí que eu falo, nem é todo mundo consegue falar bem, porque às vezes você já criou tantos preconceitos na sua vida que você acaba se bloqueando. E criar um alter ego pode ser um desvio, mas não é todo mundo que consegue criar um alter ego também. Então hoje eu falo muito melhor na câmera do que eu falo na minha vida social. Tirando momentos que eu tô na minha skin de vendas. Quando eu tô na minha skin de vendas, irmão, você me mete numa reunião social, numa mesa de jantar de negócios, nossa, me dá mano, uma dica, tá? Eu vou dar uma dica aqui muito incorreta que não tá aqui. Eu acho que é a dica talvez mais incorreta que eu poderia passar em qualquer vídeo, tá? O meu primeiro vídeo do canal que bombou foi o vídeo que eu falei sobre faculdade de economia. Foi a faculdade que eu cursei. Aquele vídeo, tipo, até então não tinha nem 100 visualizações em nenhum vídeo que eu tinha postado aqui no canal. Aquele vídeo era da série que eu peguei um final de semana pra gravar vídeos, porque eu tinha meu trabalho CLT, eu não conseguia gravar durante a semana, e eu já tava tipo no meu oitavo vídeo do dia, eu tava muito cansado. E aí eu tinha comido um hambúrguer, tava tipo, mano, super cansado. Eu fui lá, mano, e meti uma dose de uísque. Mano, o cacete. Mano, tomei várias. E eu tava mais alteradinho, eu tava mais feliz. E, mano, ali eu comecei a falar tão bem. O vídeo é muito elogiado por causa da naturalidade que eu falo. Eu me soltei nas câmeras e aí eu comecei a pegar partes daquela comunicação pro meu alter ego. Eu falei, cara, eu posso falar muitas vezes parecendo que eu tô quando eu tô bêbado. Cara, quando eu tô bêbado eu fico muito feliz, mano. Eu fico muito comunicativo. E eu peguei um pouquinho daquilo e trouxe pra como eu falo com as câmeras normalmente. Então, se por acaso você me ver bêbado em algum bar por São Paulo, você sabe que eu estarei na minha skin de YouTube, basicamente, tá? É basicamente o mesmo jeito que eu falo, mas agora prometo que eu estou só à base d'água, tá? Então, entenda quais ambientes você fala e executa suas falas melhores. No meu caso, eu desempenhei reunião de negócio e na frente da câmera, na vida social, eu sou um péssimo comunicador, tá? E aí eu tô sendo bem transparente com vocês. Cara, essa dica talvez também muito politicamente incorreta, curtir política e futebol. Essas são duas coisas que vêm da minha essência, eu desde os meus 10 anos de idade. Como eu falei, cresci com o YouTube, sempre acompanhei políticos, sempre debati com a minha família. Desenvolver essa skin do debate, o debate em si, ele uma ferramenta extraordinária, porque você lida com improvisos o tempo todo. Você tem que ter um leque de informações na sua cabeça para você poder rebater e refutar informações da pessoa que você está debatendo. E por muitas vezes não é só o leque de argumentos, mas o leque de habilidades de comunicação, de você inverter uma pessoa. Porque o debate, por muitas vezes, a gente tem jeitos incorretos de você debater. Você pode debater levantando a voz, é uma ferramenta. Você pode apresentar fatos falsos. Tudo isso são argumentos e ferramentas para um debate. O simples fato de você falar não sei num debate pode inverter a lógica do debate. O debate não é para quem tem mais fatos, mas para quem consegue convencer melhor. E aí, assim, eu fui entendendo isso com o tempo, pegando esse leque de habilidades, tanto factuais, de eu aprender tudo sobre um determinado tema, quanto também habilidades menos corretas de debate. Então acho que tem até um livro que é interessante, eu já vou falar de livro daqui a pouco, mas é como criar argumentos, ou como forjar argumentos e vencer debates. É um vídeo que teoricamente moldou essa minha visão, um livro mais simplificado, já foi muito amplamente refutado ao longo do tempo, mas ele traz estratégias talvez incorretas, politicamente incorretas, né, para você vencer um debate. E, cara, poder argumentar, eu participei do grupo de debate da minha escola desde os 14, 15 anos, debate político mesmo, e eu sempre era do contra. Então, isso é uma coisa da minha personalidade, tá? Lembrando o fato, geneticamente, cara, eu sou filho de 2 vendedores de carro, meus pais, os 2 vieram de venda de carro, os 2 comerciais, o que me facilitou em ter boas experiências de comunicadores em casas, tá? Se vocês acham que eu sou um bom comunicador, é que vocês vão ver meus pais, velho. Meus pais é outra história, é outro nível de comunicação, tá? E aí eu acabei gostando. Dentro de casa eu sou o pior comunicador, mas fora de casa eu peguei muito desses trejeitos.
Cara, quando eu debatia política, eu sempre gostei de ser do contra, isso também é um traço da minha personalidade, então eu sempre pegava argumentos que ninguém queria defender e defendia esses argumentos para poder gerar debate, mesmo que eu não acreditasse nesses argumentos. Eu acho que isso foi um dos fatores primordiais para eu poder argumentar com qualquer pessoa sobre qualquer assunto, porque eu sabia debater, eu fazia as pessoas pensarem e aí criou um pouco dessa pegada provocativa que eu falei pra vocês desde o começo, com a bujanra, que eu falei lá no começo do vídeo. E eu acho que foi um trejeito que eu comentei. Você pode ser um cara mais técnico, você pode ser um cara mais provocador, você pode ser um cara mais compreensivo, mais agressivo na sua fala. Tem diversas estéticas e jeitos que você pode falar na sua comunicação, tá? E você vai achar isso com repertório, com tempo e testando cada vez mais a sua comunicação. Os livros que me ajudaram, eu já falei esse Como Vencer Argumentos, Como Vencer Debates, alguma coisa assim nesse sentido, que é de Schumpeter, se não me engano. Esse livro do TED Talks foi o primeiro livro que eu li sobre comunicação. Hoje em dia é um livro, se você já conhece um mínimo de comunicação, ele é um livro talvez simples demais para vocês, mas é um guia de como falar em público. Cara, esse livro aqui, ele me abriu a cabeça em jeitos de como que eu construo uma palestra, os jeitos que os palestrantes do TED, que normalmente são os melhores eventos de palestra do mundo, como eles se preparavam, como eles construíram toda a palestra deles, e me trouxe insights muito bacanas. Ele traz histórias factuais, tipo, reais que aconteceram, e como que histórias talvez não tão interessantes foram transformadas em histórias e palestras muito bem executadas. E eu acho esse livro, cara, fantástico. É tipo aquele livro pra você matar, mano, em um final de semana. Eu confesso que pra aprender a se comunicar, se você só ler esse livro, você não vai fazer nada, você vai ficar um comunicador terrível. Eu acho que assim, hoje criar um canal no YouTube é a melhor dica que eu poderia te dar, tá? Tipo, de todas. Você pode não ler nenhum livro, não aprender sobre nada, mas se você criar um canal no YouTube e todo dia tá postando alguma coisa e falando, consequentemente você vai melhorar na sua comunicação. Assim, é impossível você não melhorar na sua comunicação se você não criar um canal no YouTube. Tipo, tô te passando aqui o que um curso de 5 mil reais de comunicação, de oratória te falaria. Cria um canal no YouTube. Tipo, você vai ganhar dinheiro e você vai aprender sobre comunicação. É bizarro quanto isso é uma ferramenta engrandecedora. Teve um outro livro que me ajudou muito. Esse para apresentação de faculdade, tá? Se você está aqui por causa que você quer falar melhor na faculdade ou no seu trabalho, que eu realmente não lembro o nome, mas envolvia algo chamado quadro branco. Apresentações com quadro branco. A ideia deles era o seguinte: vamos abolir qualquer tipo de PowerPoint, isso é uma coisa que eles falam no livro do TED também, não vão apresentar PPT, não vão apresentar mais PowerPoint, apoio visual. Você vai chegar na sua apresentação com um quadro branco e você vai começar a desenvolver o raciocínio através desse quadro branco. A ideia é que você tenha tão bem estudado o tema que você está apresentando que você consiga desenvolver durante um quadro branco a reunião. Eu comecei a aplicar isso nas minhas reuniões de vendas. Eu não apresentava um PPT para a pessoa, porque ninguém aguenta a apresentação de PowerPoint. É extremamente chato. Então eu ia desenvolvendo o raciocínio com a pessoa, perguntando, adicionando num quadro branco. E foi um jeito muito mais dinâmico de apresentar. Muito mais dinâmico. Eu me divertia muito mais, a pessoa estava se entretendo. Cara, já cheguei a participar de reunião de vendas, que eu via outro vendedor vendendo e o cara dormiu no meio da reunião. De tão engessado que são as coisas, o jeito que é estruturado a comunicação no mundo corporativo. Então assim, você não precisa ler esse livro, eu estou falando que a ideia dele transformou o jeito que a gente enxerga a comunicação. E aí na faculdade talvez você não possa fazer isso, né, de não ter um PowerPoint, porque é o que você vai ter que entregar para o seu professor. Mas na hora você construir junto com ele, fala assim, ó, o PowerPoint tá aqui, eu vou botar algumas imagens só para elucidar e vou construindo a linha de raciocínio aqui na lousa. Cara, eu já cheguei a fazer isso, tá? Por incrível que pareça. Pergunta pro seu professor antes se pode. Eu desenvolvi a linha de raciocínio na hora, na lousa com o professor, e aí eu tirei uma foto da lousa e mandei para submeter o trabalho. Cara, eu era o gênio da apresentação em faculdade. Eu sempre gostei muito de fazer, minhas apresentações sempre foram fora da curva do que as outras pessoas faziam, que era apresentar um PowerPoint com bullet point. Para mim isso nunca foi o ideal. Idealmente em palestras, outras coisas, o TED Talks ele fala que você pode botar imagens que complementem o que você fala, mas o que você fala é o que tem que ser mais importante, não o que você está vendo num PowerPoint. Porque às vezes se você bota um PowerPoint e você lê o PowerPoint ou você coloca lá tudo o que acontece, por que você está falando? Manda só o PowerPoint para as pessoas, elas leem, vai ficar muito mais rápido e mais dinâmico da pessoa ver também. Então eu gosto de entreter as pessoas através da minha fala. Outro livro extra que eu não coloquei aqui, mas é muito interessante, é o Brevidade Inteligente. Como você pode falar mais e melhor com menos palavras. Cara, é fantástico esse livro em questão de construção de frases, construção de escrita.
A gente vai falar de escrita daqui a pouco, mas esse livro, eu vou te falar que é um dos melhores livros que eu li no último ano. Eu li no ano passado, eu fiquei muito feliz em ter lido esse livro. Ele mudou completamente o jeito que eu escrevo para as redes sociais, por exemplo. Ponto 6, arsenal de história. Isso aqui também foi uma das dicas que eu recebi de algum coach online, e foi uma das poucas dicas da minha vida que eu implantei e foi interessantíssima, tá? Arsenal de histórias é basicamente um bloco de notas que você pega no seu celular, cria uma pasta chamada Arsenal de Histórias. Lá você vai colocar todas as histórias interessantes que você já viveu na sua vida. Histórias engraçadas, histórias corporativas, histórias profissionais, histórias que aconteceu. Cara, por quê? Quem são os melhores comunicadores do Brasil? São os seus tios e avós que moram no interior da sua cidade. É impressionante, você joga, mano, um baralho para eles jogarem um truco, uma cerveja, eles contam as melhores histórias do mundo. Não é à toa que a gente tem o termo história de pescador, né? O conto do pescador, que é os pescadores que inventavam muita história, mas normalmente esses tios do interior são muito habilidosos na construção da história e da comunicação. E muito disso eu mesclei porque eu queria ter histórias para contar também. Se eu tô numa roda de amigos, se eu preciso de uma história engraçada para contar, porque eu acho que vai entreter a galera, eu gosto de ter esse arsenal de histórias. Então, a função do arsenal de histórias é: você coloca todas as suas histórias para você não esquecer, então um exercício de memória, e você revisitando esse arsenal com o tempo, vai se tornar natural você saber que história contar em qual determinado tempo. Eu gosto de fazer grande analogia que é a grande caixinha de ferramentas. Cara, precisa ser um bom comunicador, quanto mais referência e repertório você tiver, melhor. Quanto mais ferramentas, sejam elas histórias ou aquelas ferramentas que eu ensinei na parte do debate do vídeo, melhor vai ser. Então, use um arsenal de histórias, liste todas as histórias interessantes que você tem para contar e vai alimentando isso com o tempo. Essa sim foi a melhor dica que um coach já me deu. Passando para a parte 8, e aqui você já está vendo, é ter um bom microfone. Então, se você quer virar um criador de conteúdo, a primeira coisa que você vai investir é num grande microfone. Se você é um vendedor, uma coisa que você vai investir futuramente vai ser num bom microfone. Se você cria conteúdo para internet, faz podcast, trabalha de home office, tenha um bom microfone, tá? Isso aqui vai te dar confiança, vai te dar um senso de você estar falando pertinho do microfone, se ouvindo no retorno, e é tão gostoso ouvir sua voz. Cara, você vai começar a se apaixonar pelo áudio. Eu sou um cara fascinado em rádio, por incrível que pareça. Eu tive uma construção de ouvir rádio, cara. Eu sempre gostei de ouvir os radialistas falando: bom dia, 7h27, repita, 7h27. Cara, meu sonho é trabalhar no rádio. Eu tenho zero voz de locutor, mas eu gostaria muito de trabalhar e visitar uma rádio para entender o funcionamento de uma, porque eu sempre fui apaixonado na estética de um bom microfone. Então eu acho que isso me dá confiança para ser um comunicador melhor, com certeza. Não é à toa que eu tenho na minha coleção pelo menos uns 8 microfones, e estou fazendo um vídeo sobre todos os meus microfones. É um vídeo pra mim, é aquele vídeo pra eu deixar lá na eternidade, falando assim, ó, tá aqui todos os meus microfones que eu já tive. Se eu não me engano, ele vai sair semana que vem no canal, tá? Não sei se sai semana que vem ou se saiu semana passada. Então entra aqui no meu canal, veja os últimos vídeos, veja se saiu esse vídeo do microfone, porque, cara, esse vídeo vai ficar espetacular. Finalizei o roteiro dele hoje, ficou muito bom. Falando em roteiro, vamos falar de escrita, né, velho? Escrita é o mínimo. Se você sabe escrever, você sabe falar. Uma coisa que eu fiz, eu tenho um outro perfil, para quem não conhece, chama Esquiva Falando, lá no Instagram. Entre. É um perfil que eu conto minha trajetória no boxe, que eu luto boxe também. Por isso do patrocínio da Growth, por isso que você vai utilizar o cupom FALA quando você fizer uma compra na Growth. Então, assim, quando eu criei aquele perfil, eu tinha muita vergonha de aparecer e me relacionar a minha imagem com boxe, porque eu já tinha esse perfil aqui criado. E eu falei, como que eu posso fazer? Eu posso filmar eu lutando boxe e eu vou criar um roteiro, gravar a voz no meu microfone e vou postar na internet. Dito e feito, cara, eu aprendi a escrever um bom roteiro, já criava conteúdo há 4 anos, já sabia escrever um bom roteiro, comecei a escrever, cara, eu consegui 70 mil seguidores em quase 5 meses, é coisa de louco o que eu fiz. Por quê? Eu sabia escrever um bom roteiro, eu simplesmente falei esse roteiro para a câmera e para o microfone e acabou funcionando. Só que a escrita, assim como o design para as redes sociais, ela é diferente, tá? Não escrever bem ou escrever de maneira exímia, eloquente, com palavras super difíceis, fazer uma prosa, é muito diferente do que a gente precisa para a internet. Para a internet,
uma boa escrita não é uma escrita bonita, mas sim uma escrita eficiente. Aí que eu volto a recomendar o livro Brevidade Inteligente, que é um livro espetacular, tá? É um livro que ele vai te falar dos usos das palavras, a simplificação, como você tem que ser simples na sua linguagem para rede social e direto, objetivo, conciso e claro na sua comunicação. Então, escrita para rede social, se você não for todas as qualificações, você vai não vai dar certo na rede social, infelizmente. Então, saber escrever, ele antecede uma boa comunicação. Assim como o ponto 9, que é ter uma boa ideia. Isso aqui eu aprendi com o Lutz, que é um criador de conteúdo aqui da internet. E depois que eu entendi que um bom conteúdo, ele antecede uma boa ideia e depois uma boa escrita, bugou minha mente. Bugou minha mente de um nível, assim, federal, tá? Federal. Por quê? Você não vai criar um vídeo no YouTube que vai bombar, você não vai comunicar uma boa ideia, fazer uma grande apresentação que é espetacular no TED Talks, se você sonha em fazer um TED Talks na sua vida, se você não tiver uma boa ideia antes. Então, o primeiro passo para você se comunicar bem é ter uma ideia que as pessoas queiram ouvir e estar interessado em ver a sua ideia. Se você já tem isso, meio caminho andado. Você não precisa ser o melhor comunicador, você não precisa ser melhor escritor. Agora, você combina uma boa escrita, uma boa ideia com uma boa escrita, você já tem 2 dos 3 fatores fundamentais para uma boa apresentação e para uma boa comunicação. Agora, você alinhando uma boa ideia, uma boa escrita e uma boa oratória, você saber falar bem, boca cheia, projeção verbal, a projeção da voz, tá vendo? Projeção vocal. Cara, isso aqui, se você alinha todos esses astros, e aí eu posso falar de comunicação, cara, vamos falar de comunicação. Projeção vocal, o que eu fazia para melhorar isso? Minha fonoaudióloga me ensinou. Colocava uma rolha na boca e falava, articulando as palavras com uma rolha na boca. Eu fazia exercícios de vocal, que era tipo... Fazia isso, inalação, fazia, cara, tinha vários exercícios você tem vários fonoaudiólogos que dão aula disso no YouTube. Eu sou um mero comunicador aqui na internet, eu não dou aula de fonologia de maneira alguma, nem quero. Mas a ideia é, eu alinhando todos esses astros, se eu tivesse uma boa ideia, cara, eu não precisava nem ter a melhor voz possível. Agora, tendo uma boa ideia, uma boa escrita, uma boa voz, tendo uma boa projeção vocal, uma boa tonalidade, você saber modular bem a sua voz, irmão, você vai ser um comunicador exímio. Só esse final do vídeo já vale a sua inscrição e esse like nesse vídeo, porque eu entreguei todo o valor de um curso, mano, gigantesco de comunicação em menos de 30 minutos para vocês aqui no YouTube, tá? Então, semanalmente a gente tem essas aulas sobre qualquer tema relacionado à criação de conteúdo, empreendedorismo, negócios. Caso isso te interessou, cara, bem-vindo à sua comunidade, uma comunidade de geração Z, uma comunidade que explica aqui sem muitas papas na língua. Eu vou deixar agora o vídeo também do guia politicamente incorreto para você crescer nas redes sociais. Irmão, isso aqui tá um tapa na cara de muito influenciador. Esse vídeo tá aparecendo aqui na tela, é só clicar e você vai direto para esse vídeo. Foi um prazer tê-lo com você até agora e até mais.